pessoal, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou a Thaís Vilela do canal Seja Sol e hoje eu venho com esse livro bombástico da Rebecca Solnit, Os Homens Explicam Tudo Pra Mim. Antes de começar, deixa o joinha, ativa as notificações no sininho aqui embaixo e não esqueça de se inscrever e passar para o maior número possível de pessoas. Bora começar? Olha, gente, o livro é tão chiquérrimo que eu não tinha nem roupa para esse evento. É um livro bacana. A Rebecca Solnit, para quem não sabe, ela é historiadora, jornalista e também ativista do movimento feminista. E os textos desse livro são muito bacanas para trabalhar em sala de aula, para trabalhar em coletivos de mulheres, homens e trabalhar questões de gênero mesmo. Eu achei que esse livro ia falar só de mansplaining, mas ele abrange muita coisa que envolve essa questão de que muitas vezes a mulher acaba sendo invalidada no discurso dela, que seria a síndrome de Cassandra, né? Se você não sabe, a Cassandra foi amaldiçoada com o dom de fazer profecias exatas, só que ninguém ouvia as profecias dela, ela era taxada de louca, histérica, e ela passou a vida dela assim, até que ela acabou sendo transformada em escrava sexual e morreu junto com aquele que a transformou em escrava sexual. E é uma coisa bem interessante, o livro começa com uma história engraçadinha que aconteceu com ela quando ela tinha acabado de publicar um livro e ela foi convidada para uma festa e um cara com aquela banca, né, todo importantão, foi falar com ela e ele queria explicar o livro que ela mesma tinha acabado de fazer. Ele queria saber mais do que ela, sendo que ele nem tinha lido o livro. Ele tinha lido um artigo falando sobre o livro. E a amiga dela teve que falar umas 3, 4 vezes para ele ouvir que o livro era dela e que ela tinha domínio daquele assunto. E aí começa assim, aí começa aquela coisa no trabalho até chegar a homicídios. E tudo isso com algumas questões de gênero que ela acaba trabalhando aqui. Como eu já falei, são artigos muito bem elaborados, com muita bibliografia, e apesar disso tudo, eles são bem simples de trabalhar, por isso que dá para trabalhar em vários ambientes, é uma linguagem acessível, né? Esse livro que eu tô lendo agora aqui, ó, Ensinando a Transgredir, da Bell Hooks, ela fala muito dessa questão da linguagem acadêmica que dificulta o acesso de pessoas que não têm tanto estudo assim, ou acaba sendo cansativo, e que para as pessoas aprenderem, os textos acadêmicos têm que ser acessíveis e também eles poderem transitar em vários ambientes, inclusive no ambiente oral, porque ainda hoje existem pessoas que não têm tanto domínio assim da linguagem escrita. Então, pessoas velhas, pessoas jovens merecem ler textos que as façam crescer. E se for uma linguagem muito rebuscada, a pessoa não vai entender. Então, esse livro é muito simples e é de fácil acesso para todas as pessoas que quiserem conversar sobre o tema. Ela fala de muita coisa, tem muitos detalhes. Vocês podem ver que eu marquei vários pontos do livro aqui e eu vou acabar lendo 2 trechos muito importantes que eu coloquei aqui, mas isso fica para daqui a pouco. Ela fala dessa questão de gênero, ela começa com esse exemplo dela, e depois ela fala de um outro exemplo que, quando ela estava começando a entender a importância desse feminismo e de ter uma educação de gênero, ela fala que ela namorava um rapazinho, ela era bem jovem, e ele tinha um tio que era físico nuclear, e ele achou legal contar uma história de uma moça que saiu correndo pelada de casa, assim, perto do Natal, alegando que o marido dela queria matar ela, pedindo socorro, e ele falou que aquilo ali era claro que era mentira. Quando a Rebecca perguntou para ele como ele tinha tanta certeza, ele vem e fala que ela era de uma família, eles eram de uma família tradicional, uma família muito respeitável, então era impossível que um homem daquele respeitável quisesse matar a esposa. Então ele invalidou o discurso da mulher e ainda falou assim, olha, é impossível isso, mas a hipótese de que ela era louca é mais plausível. Antes da gente continuar a falar sobre isso, eu quero mostrar um negócio que a Rebecca falou aqui e que eu sempre falo nos meus vídeos, que é assim,
Não é porque a gente está falando de uma educação de gênero, uma educação feminista, e repensando essa questão de poder, de que muitos rapazes, homens, acabam sendo criados com essa visão de poder sobre o corpo feminino, essa visão de autoridade, onde ele é autoritário, não que ele possa conversar de igual para igual. Ela fala que não é um ataque aos homens e ela não tá falando que todos os homens são agressivos e têm esse tipo de comportamento. Aliás, ela fala que cada vez é mais comum a gente ter contato com esses homens que querem mudar, querem conversar e querem transformar essa realidade de violência de gênero. Então ela agradece muito por ter essas pessoas, como eu sempre acabo falando, que sim, existem caras muito legais, existem até mulheres que são violentas, sim, e tal, não tô negando isso, mas o que acontece é que essa educação de gênero, e aí você pode pegar lugares de poder onde você só percebe homens brancos, vai, o Supremo, quando você pega a foto do Supremo, tem umas poucas mulheres separadinhas ali, e a quantidade de pessoas pretas ali, você praticamente não vê pessoas pretas. E aí, isso já é um indicativo de poder. As figuras de poder no governo, os CEOs de empresa, geralmente é um homem hétero, branco. É óbvio que isso está mudando, mas isso ainda é muito comum em 2020, tá? E aí ela fala que ela tá falando pra gente repensar essas questões de gênero, e ela pega dados mesmo para falar sobre essas questões que, assim, há muitos crimes, de vez deles estudarem com uma perspectiva de gênero, eles acabavam colocando aí essa questão de gênero como se não fosse algo que precisasse ser estudado. E, na verdade, sim, precisa, né? 62 assassinatos em massa dos Estados Unidos, em 3 décadas, apenas um foi cometido por mulher. E tem a questão de uma educação para que muitas vezes o homem seja um cara agressivo, que ele esteja no domínio da situação. E a questão das mulheres estarem se aproximando, estarem querendo estudar, trabalhar e tal, faz com que esses caras acabem ficando cada vez mais agressivos. Esse livro é rodeado por questões voltadas sempre ao fato de que as mulheres têm os seus discursos invalidados, tanto no ambiente de trabalho, quanto quando ela vai denunciar abusos. E principalmente quando é um abuso sexual, as pessoas ainda tendem a colocar a mulher como a culpada da situação, né? E aí ela começa a falar de exemplos de estupro como arma de guerra, né? Que são assassinatos de honra em outros países. Então é uma questão de gênero, sempre de controle da mulher. E uma das teses aí que sempre é usada para diminuir o discurso da mulher e para ridicularizar essa mulher é sempre a hipótese de histeria. A palavra histeria vem de útero, né? Vem do grego útero, que pensava-se que era uma doença causada por um útero deslocado e que os homens não poderiam sofrer desse mal. E é muito engraçado que ao mesmo tempo que você justifica que o cara tem direito de ser agressivo, você coloca a mulher como louca para invalidar o discurso dela. Ainda com essa questão da histeria, ela também dá um exemplo do Freud, que o Freud, quando foi pesquisar essa questão da histeria, primeiro ele ouvia as suas pacientes. Então, quando ele ouvia essas pacientes, ele começou a perceber que essa histeria vinha de uma prática sexual precoce, né, que seria a tal da pedofilia, que na época não existia o termo pedofilia, mas delas terem sido obrigadas a ter relações, geralmente com os próprios pais delas. Só que aí, quando ele começou a perceber que era uma prática muito comum, ele começou a perceber o impacto social que essa tese dele teria. E lembrando que esses caras eram poderosos, eram os caras que pagavam a terapia para ele, que davam esse prestígio para ele, e como que ele seria tratado se ele continuasse defendendo essa tese. Então, ele preferiu chamar essas mulheres de loucas histéricas e falando que elas realmente queriam aquilo, ou que elas sonhavam com aquilo, para invalidar o discurso delas com uma questão de que ele não fosse prejudicado com isso. E aí ela coloca até que quando uma mulher é chamada de louca, muitas vezes é simplesmente o cara querendo dizer que ele não pode lidar com aquela verdade, né? Ou ele tem medo daquela verdade ou do que ela poderia falar. Então, muitas vezes é bom que muitos homens que têm discursos absurdos aí sejam chamados de loucos de vez em quando, que é uma coisa muito voltada para o feminino.
E aí ela dá muitos exemplos, eu não vou poder dar todos os exemplos aqui, mas o legal é vocês lerem os livros e construir o seu próprio pensamento. Então ela fala do exemplo da Anita Hill, ela denunciou o Clarence Thomas, que era o chefe dela na época, de assédio sexual no trabalho. E na verdade essa palavra assédio sexual no trabalho só foi criada depois do caso dela. E ela foi muito ridicularizada por conta disso, inclusive acabaram criando uma hashtag depois, eu acredito em você, Anitta. Essa palavra assédio sexual começou a ser usada mais ou menos em 1986 e quando ela foi depor em 1991, a maioria dos caras que conversaram com ela ali na questão da acusação e tal, eram todos homens e essa mulher foi muito ridicularizada, por isso que surgiu esse slogan na época. Ela fala do fácil acesso às armas, ela fala que 90% dos assassinatos são cometidos por homens, ela fala de estupros coletivos, e aí ela começa a falar de nomear os bois, que na verdade muitas palavras, para você conseguir combater o status quo, você precisa combater algo que você conhece. Então, a criação de palavras como senso de direito, estupro, assédio sexual, são palavras muito importantes para a gente poder discutir o assunto. E ela fala que foram feitas várias justificativas para meio que não estudar essa questão de gênero que influencia sim nos assassinatos e nessa questão de posse, né? Muitas alegações de era amor, o homem tem o direito de bater na mulher. Então o movimento feminista foi necessário porque muitas mulheres na Inglaterra não tinham direito de posse das próprias terras, mesmo elas sendo herdeiras. Tem a questão das mulheres, os casamentos arranjados, onde a mulher não podia escolher, era uma troca entre o pai da moça e o marido dela, no caso, o cara que ia casar. Então ela fala de várias coisas até ela chegar no oportunismo na hora de estuprar. Você invalida o discurso da mulher, muitos caras sabem disso, então ao mesmo tempo que quando acontece uma acusação de estupro, tem muita gente ainda tentando defender o estuprador como se está relacionado a sexo. É claro que ela aceitou, porque tem-se a noção de que a mulher que tem relação é uma safada, ao mesmo tempo que as pessoas falam que sexo é uma coisa boa e essa questão do não da mulher acaba sendo invalidado, que aconteceu no caso da Anitta no assédio sexual, acontece em outros casos, e também tem a questão do oportunismo na hora de estuprar, que muitos homens, por exemplo, nos Estados Unidos, já que a Rebeca é dos Estados Unidos, ela fala muito do cara saber que a mulher vai, por exemplo, você é uma brasileira, você vai para lá, ou muitas mulheres entram lá sendo autorizadas ou não, mas elas não têm direito nenhum nos Estados Unidos. Então, muitas índias são estupradas, muitas moças latinas são estupradas lá, porque o abusador sabe que ela não vai ter direito nenhum ali, que ele vai ter mais direito do que ela. Então o cara já sabe da condição dele de poder, lembrando que até pouco tempo era muito comum, o cara ter uma autoridade em cima da mulher, muitas vezes, para silenciar ela. E é o que aconteceu com o caso do Dominique Strauss-Kahn, que ele era o chefe ali do FMI, o Fundo Monetário Internacional. Ele atacou uma mulher que é a Nafissatou Diallo, que era uma imigrante africana. E assim, a mulher denunciou ele e ele achou que ela não ia denunciar porque ele já tinha abusado de outras mulheres, ele já tinha assediado outras mulheres que ficaram caladas porque elas sabiam que ninguém ia ouvir. E aí depois que essa moça apareceu, muitas outras mulheres acabaram aparecendo. E essa mulher, apesar de ser uma imigrante, foi ouvida. Mas mesmo assim, ele, através do dinheiro dele, ele tentou até colocar ela, por exemplo, como se ela fosse uma moça promíscua, inventou várias histórias. Saíram vários jornais falando dessa moça como se ela é uma moça promíscua, como se isso desse o direito para um homem mexer numa mulher que não pediu. Mas sim, ele criou várias mentiras para colocar a moral da moça em xeque. Que isso acontece muito em vários crimes aí. Tem um crime que eu lembro muito quando falou do Dominique Strauss-Kahn,
que é o do O.J. Simpson. Ele batia na mulher, ele estava separado já, a moça não queria mais ele perto, ele ameaçava, ele batia nela, até que um certo momento ela foi morta por ele. E ele acabou sendo muito esperto, porque, por exemplo, ele era um homem negro que não estava a favor do movimento negro. Ele usou essa hipótese, ele pagou advogados muito bons. E ele também fez uma coisa: a juíza desse caso do O.J. Simpson era uma mulher. E aí o que começou a acontecer? Primeiro que o O.J. Simpson era um ator que ele fez a Loucademia de Polícia, todo mundo gostava dele. E aí eles usaram também a questão com essa juíza aí de colocar ela como uma mulher velha, feia. Eles tentarem manchar a imagem dessa juíza para diminuir a autoridade que essa mulher tinha por ela ser mulher. Então pegaram foto de biquíni dela e ridicularizaram ela por conta disso. Isso é muito comum, tem muitas mulheres aí que às vezes elas são incriminadas e colocam a mulher como femme fatal para diminuir a moral dessa mulher. Enquanto o homem pode estar em todos os lugares, ele tem esse direito, a mulher não tem esse direito na cabeça dessas pessoas. E aí colocam aí os direitos reprodutivos, as hipóteses que muitos caras, até do próprio Partido Republicano, usam para diminuir aí a autoridade da mulher, para ela decidir sobre o próprio corpo. Aí ela fala de aborto, mas ela também fala do estupro, que em muitos estados norte-americanos o homem que estuprou tem direitos de paternidade nessa criança. E muitos membros do Partido Republicano também querem desautorizar a mulher de escolher se ela pode abortar ou não. Então essa questão dos direitos contraceptivos sempre foi muito tabu, não só nos Estados Unidos, em outros lugares também, que é a forma de intervir na sexualidade dessa mulher para desautorizar ela, por exemplo, de sair na rua. Então essas questões dos estupros, quando começou a acontecer estupros em massa em uma universidade, por exemplo, eles começaram a dar treinamentos para mulheres, como elas deveriam se comportar para não serem estupradas, ao invés de chegar nos caras e fazer uma educação sexual de gênero falando assim, olha, mulher não é posse, não é não, o que é consentimento. Então, assim, as mulheres começaram a se revoltar com relação a isso, porque ela quer ter o direito de andar na rua. E aí ela fala muito que pode ser a mulher mais respeitada do universo. Essa mulher vai ter medo de sair na rua porque tem a questão do gênero, do estupro, do cara achar que ele tem um senso de direito. Teve um estudo que ela cita chinês, onde mostra que muitos homens têm esse senso de direito sobre o corpo da mulher. E aí ela já dá um gancho pro assassinato de Isla Vista, o Elliot Rodger. Eu não tinha me tocado que era esse assassinato. É um youtuber, ele tinha um canal no YouTube onde ele fazia uma espécie de diário, mostrando total desprezo pelas mulheres. E aí eu faço uma reflexão sobre os filmes norte-americanos, que toda vez que pegam um filme falando de ensino médio, pega um filme falando de faculdade, coloca muito aquela questão de que homem tem que ser o transarino, como se o sexo fosse algo assim de... O cara tem que ter um desempenho, e aí tem toda aquela cobrança em cima do cara, ao mesmo tempo que a mulher é apenas um objeto ali, né? E esse menino tinha meio que essa visão de que ele tinha tudo, né? Ele tinha dinheiro, como que as mulheres se achavam no direito de dizer não pra ele. E ele já tinha cometido alguns atentados contra mulheres que não aceitaram as investidas dele. E aí ele fez um último vídeo que tá até no YouTube. O canal dele tinha sido cancelado, porém muita gente baixou os vídeos dele e esses vídeos dele estão em outros canais, vários canais inclusive, viu? Tô reproduzindo os vídeos dele. E o último vídeo dele mostrava total desprezo às vidas femininas. Apesar dele ter matado aí 6 pessoas, na verdade ele se matou depois, né? Ele matou meninos e meninas, porém ele mostrava que o alvo principal que ele tinha a raiva eram as mulheres, por elas não aceitarem as investidas dele, apesar de todo... Eles colocavam assim, né, como um cara refinado, bonito, como que essas meninas vão fazer com que ele morra virgem. Era bem isso, né? Tinha muitas outras coisas que ele falou, se vocês quiserem ver o vídeo dele, ele tá num carro, gravou esse vídeo poucos minutos antes dele matar essas moças.
E aí ela também fala da questão de sempre que tem estupros, eles tentam desvincular dessa imagem de gênero, eles tentam fazer explicações bizarras para esses crimes de estupro e não simplesmente essa questão de gênero do cara ser criado para estar aqui em cima e não aceitar o não das mulheres e não aceitar que as mulheres estejam no mesmo nível que eles, como se eles tivessem sempre que ser autoridade, como se fosse isso, uma questão de posse, né? Que os homens tivessem que estar sempre aqui em cima mandando em todo mundo e ele não pudesse refletir que não é questão de mandar, são pessoas, todos são iguais de verdade. Então, o fato de você ser homem, hétero e branco não quer dizer que você está acima de todo mundo e não é por isso que, como repórter, como estudiosa, ao ela afirmar isso, não quer dizer que ela tem ódio a homens, ela só está fazendo uma afirmação baseada em fatos, muitos estudos, inclusive. E aí ela fala de vários estupros de atletas, estupros seguidos de morte nas Forças Armadas, que aí quando as pessoas falam que assédio sexual não é tão grave assim, e no ambiente de trabalho, ela mostra, ela dá exemplos de policiais que foram mortas por denunciar outros policiais de assédio sexual. Então ela fala de crimes das Forças Armadas, dessa pandemia de assédios sexuais seguidos de morte e a forma que as pessoas estavam indo nas faculdades, que no caso começou a ter vários assassinatos ou estupros seguidos de morte nas faculdades, e ao invés de fazer essa educação mostrando limites, olha o que pode, o que não pode, eles colocaram assim, foi um policial na faculdade falar para as moças que elas não deveriam se vestir que nem vadias e elas deveriam se trancar em casa à noite. Mas o que acontece é que o estupro não vai deixar de acontecer por causa disso. Não é esse o aspecto que tem que ser falado. Quando aconteceu esse assassinato de Isla Vista, surgiu uma hashtag chamada Sim Todas as Mulheres. E essa hashtag repercutiu de uma forma muito interessante, porque quando surgiu Sim Todas as Mulheres, onde mulheres contam medos que elas têm por conta desse machismo, muitos homens começaram a falar que nem todos os homens. Aí as mulheres começaram assim, poxa, mas como assim? Nem todos os homens? Não é essa a discussão. Não é pelo fato de nem todos os homens serem abusadores que essas mulheres não estão correndo riscos por conta dos que são. Deixa eu ver onde que tá aqui. Achei que eu tinha pego. Tá bem no finalzinho. Aqui, ó. Sim, todas as mulheres. Tá aqui mesmo. Eu vou ler essas hashtags porque são bem interessantes. Então elas falaram, poxa, é o básico você não estuprar a mulher e não assediar a mulher. Você não tá fazendo mais do que a sua obrigação. Esses meninos querem biscoito. E aí elas criaram uma outra hashtag chamada Nem Todos os Homens. E aí elas falam assim, vou mostrar 4 casos aqui. Nem todos os homens são misóginos e estupradores. Essa não é a questão. A questão é que sim, todas as mulheres vivem com medo dos que são. Aí tem outras 3 hashtags aqui do Sim Todas as Mulheres que eu vou ler para vocês terem uma ideia da discussão que a gente está tentando chegar. Sim, todas as mulheres, porque eu não posso tuitar sobre o feminismo sem receber ameaças e respostas pervertidas. Falar abertamente não deveria me assustar. E aí que tá, né? Quando você vai fazer uma militância virtual ou em qualquer lugar, e aí ela já pega o gancho de escritoras, pessoas que pesquisam sobre essas questões de gênero são atacados principalmente se forem mulheres, porque essa questão da autoridade, do invalidar o discurso feminino é tão forte que muitas vezes quando o homem fala a mesma coisa que a mulher, ele é ouvido, e a mulher, para ser ouvida, ela acaba sofrendo muito mais ataques. Sim, todas as mulheres, porque vi mais homens com raiva dessa hashtag do que com raiva das coisas que realmente acontecem com as mulheres. É fato. Eu tô lembrando da quantidade de homens que eu fui falar da Lei Maria da Penha e eu peguei o dossiê do feminicídio, destrinchei e passei para vocês aqui. A quantidade de pessoas colocando vídeos assim, falando mal das feministas, tentando falar mal da própria Maria da Penha, que foi o pivô para ser criada a Lei Maria da Penha. Se vocês não sabem, tem toda uma história por trás. Vou deixar aqui o link para vocês assistirem esse vídeo que eu falo da Lei Maria da Penha e vocês vão ver que tem sempre alguém querendo falar que o Marco Antônio Heredia não era um psicopata, porque se você estudar o caso, você vai ver que ele foi desmentido várias vezes. Ele criou uma baita história
todo mundo sabia que ele estava mentindo. Tem esse aqui, ó. Sim, todas as mulheres, porque se você for muito boazinha com eles, isso será um convite. E se você for rude, arrisca-se a sofrer violência. De um jeito ou de outro, você é uma megera. Isso é bem interessante. Tem um caso, uma história da Virginia Woolf, que eu acabei não colocando no começo do vídeo, porque é muita coisa para falar, mas eu achei interessante, porque a Virginia Woolf criou um texto chamado Um Quarto Todo Seu, onde ela cria a hipótese da irmã do William Shakespeare, a Judith Shakespeare, tendo a mesma criatividade que o Shakespeare. E aí ela fala, tá, imagina essa mulher, vai, na época do Shakespeare ali, ela tinha a mesma visão que o Shakespeare e ela tentava criar peças. Se você não sabe, naquela época só podia ter atores homens. Essa questão dele ter os livros dele pago, você acha que alguém ia pagar pro livro dela? Você imagina uma mulher morando sozinha naquela época. Você acha que ela ia poder ficar frequentando bares, bebendo e saindo à noite? Então, ela morreria lá no quarto dela, sozinha, com fome e com frio, porque ninguém ia ajudar ela e ninguém ia colocar o nome dela para circular ali. E aí é uma bela reflexão, porque é uma coisa muito verdadeira, né? De se tivesse uma mulher, de vez de William Shakespeare, fosse Judith Shakespeare, quem ia ler esses escritos, como que ficaria, como que ela ia conseguir se sustentar sozinha numa época onde mulher não era nada. Ela simplesmente seria silenciada, né? E é essa reflexão que a gente tem que ter. Eu lembro da Djamila Ribeiro falando de desonestidade intelectual, que é quando você sabe dos fatos, mas você finge que não sabe para continuar naquele argumento de inocência, de que, eu não sei, então é a minha opinião. Não, não é a opinião, você só não está querendo ver os fatos. E aí, essa questão dos ataques, aí eu tô falando dos ataques na internet, que aí com a internet parece que virou a casa da mãe Joana e as pessoas ficaram mais acessíveis ainda para sofrerem atentados. Eu vou falar da britânica Laurie Penny, que ela é uma escritora também, e aí ela fala assim, ó, que a opinião é a mini saia da internet. Ter uma opinião e expressá-la equivale a pedir a uma massa amorfa, quase integralmente masculina, de agressores do teclado, que lhe digam como eles gostariam de estuprar e matar você e urinar em cima do seu corpo. Ela fala isso depois que ela começou a... Ela recebeu muitos atentados aí de pessoas ameaçando ela e falando coisas absurdas, e ela começou a tuitar parte dessas agressões que ela sofria por mensagem. E começou a ter uma repercussão que outras acadêmicas, aí outras pessoas começaram a tuitar também. E aí tem uma moça chamada Anita Sarkeesian, que ela é uma crítica de games. E quando ela começou a denunciar, porque se você não sabe, a comunidade de games é uma comunidade muito masculina, e ela começou a denunciar esses ataques. E depois que ela denunciou esses ataques, ela teve uma onda de homens enraivecidos falando sobre ela. Inclusive teve um cara que criou um game dela, que era simplesmente um avatar, onde você dava socos nela, e começavam a aparecer hematomas num avatar que era ela. Então, imagina a agressão, é um crime de ódio, é muito pior do que se fosse simplesmente um assédio moral, porque um cara que tem a capacidade de gastar um tempo para fazer um jogo desse, você imagina o ódio que esse cara sente. E é muito engraçado, porque muitas dos argumentos, quando alguém vai falar de feminismo, inclusive mulheres que vão falar da questão de direitos sexuais, de tanto de não querer ter filhos, como de ter o direito de dizer não, elas são sempre muito atacadas, né? E dos argumentos que as pessoas usam é simplesmente que feministas são mulheres loucas, enraivecidas, que odeiam homens, que odeiam todo mundo. E, na verdade, não é. Tanto é que, assim, existem vários feminismos, né? Existem extremos que nunca é bom você pegar extremo de nada, porque não vai dar certo, né? Que aí vira aquela fé cega em qualquer movimento, não dá certo. Você tem que refletir sobre as coisas que estão acontecendo e não simplesmente estar cego ali seguindo qualquer movimento que seja. Não estou falando do feminismo, mas direita, esquerda, centro.
partido, religião, nunca dá certo você seguir cegamente alguma coisa, porque você precisa refletir, você precisa pensar antes que você seja induzido a fazer algo que você não pensou sobre as consequências daquilo, né? Então, assim, essa tese de mulheres enraivecidas também cai na questão da histeria e também cai numa outra coisa, que esse tipo de tese faz com que as pessoas se achem no direito de terem raiva de você e de atacar você. Então, na verdade, é uma maldade muito grande, né? Na verdade, é uma tese que pode fazer com que pessoas venham a te agredir porque elas se sentem no direito. Ah, já que ela é enraivecida, eu posso bater nela, eu posso matar ela, eu posso estuprar ela. Então acaba virando um negócio meio doido se a gente não parar para refletir realmente e for agindo só com ódio, não com a questão da cultura de paz, de conversar. E quando a gente fala de cultura de paz também, a gente tem que pensar que, assim, não, as coisas têm que ser denunciadas quando não tá certo. Cultura de paz não é ficar calado ouvindo tudo que as pessoas têm para falar. Se existe um discurso de ódio, algo que seja perigoso para a vida de alguém, essa coisa tem que ser denunciada e tem que ser falada. Tanto questão de religião, né? Tem tantas seitas absurdas por aí que a gente não reflete. Tem muita pessoa que segue cegamente essas seitas. Então, alguém chegar e falar, olha, tá errado, é fundamental até para a vida dessas pessoas, né? Então é o que ela fala aqui, que ela começa falando de uma coisa bobinha, de um cara se sentir autoridade de um assunto que ela pesquisou e ela manja muito mais que ele, como se a mulher nunca pudesse ter esse entendimento das coisas, né? Uma coisa meio que natural, tem o tal do mansplaining, e o fato de algumas mulheres fazerem a mesma coisa não é equivalente, sabe? A quantidade de homens fazendo isso é bem maior. É a mesma coisa a violência doméstica, né? Ela mostra a importância do feminismo porque elas começam a perceber essa questão do domínio masculino de uma forma tóxica. E é uma questão de controle, né? O cara acha que ele tá no poder, então ele tem que controlar essa mulher. De que forma você vai controlar essa mulher? Da forma dos direitos reprodutivos, então negando direitos reprodutivos, negando a voz dela e negando que ela seja tão competente quanto ele. E na verdade, isso é um sinal de essa raiva, esse ódio também é um sinal de medo e fraqueza, que não é aí que a gente quer chegar, né? Não é uma questão de, nossa, vamos atacar vocês para serem superiores a vocês. E não, é só para falar assim, olha, eu tenho o direito de ser uma pessoa normal, eu tenho o direito de dizer não, eu tenho o direito de ser respeitada, eu tenho o direito de andar na rua sem ter medo, mas infelizmente a gente ainda não chegou nesse ponto. Então nós temos que conversar sobre esse assunto para que um dia a gente possa ter um mundo onde mulheres não sejam atacadas simplesmente por serem mulheres e algumas pessoas verem essas mulheres como seres submissos que não podem ter voz e que não possam ter escolhas iguais a eles. Na verdade, é uma bela reflexão, né? Eu quero que vocês deixem aqui embaixo reflexões sobre esse livro, partes que vocês gostaram. Ela escreveu esses artigos para o Town Dispatch, que é um blog bem bacana aí, é praticamente um jornal online. E ela também escreveu um dos artigos para o Financial Times. Ela tem outros livros aqui que, inclusive, eu fiquei super curiosa para ler também. Então, façam indicações de temas aqui e falem um pouquinho mais sobre coisas que vocês já viram acontecer relacionadas a gênero, violência de gênero e essas questões. Gente, tchau, tchau. Indiquem temas. Até a próxima. Beijão.